Afinal, você sabe o que é lesão por pressão? E nesse vídeo eu vou explicar a você um pouco sobre as lesões por pressão, como prevenir, o que fazer diante dessa situação. Úlcera por pressão, úlcera de decúbito e escara, popularmente todo mundo conhece. As lesões por pressão, elas são muito comuns em pessoas, em pacientes que estão acamados. Pacientes que estão com a mobilidade reduzida e acabam muitas vezes desenvolvendo essas famosas escaras que são muito dolorosas, de difícil cicatrização e que acaba comprometendo, toda uma questão não só física, mas também psicológica e nutricional. Então tudo acaba que envolve muito essa questão quando o paciente está submetido a algum tipo de lesão como essa. Muito comum em nossos idosos, Nós sabemos que os idosos, eles passam por várias transformações ao longo da vida. Nós passamos por transformações na pele, que não tem mais aquela elasticidade que a nossa pele, de pessoas mais jovens tem. E isso por diversos fatores que estão relacionados ao idoso, muitas vezes a algumas doenças de base, Então o paciente acaba ficando mais restrito, toma menos água, se alimenta de forma menos eficiente, digamos assim, e todas essas questões vão começando a influenciar ao desenvolvimento, o aparecimento de lesões como as lesões por pressão. E o que seria a lesão por pressão? Já passou por vários conceitos, hoje, atualmente, os últimos consensos, o termo correto é chamar lesão por pressão. E essa lesão, ela vai acontecer normalmente sobre proeminências ósseas. Quais são as regiões que a gente mais acha comum? Região sacral, que é aquela região do cóccix ali do nosso quadril, perto do bumbum, realmente. Uma região que tem osso. Paciente mais emagrecido, um pouquinho magrinho, normalmente fica com aquela região ali muito evidente. Cotovelos, calcâneos também, porque o paciente fica deitadinho, lá sob a cama, então o calcâneo acaba machucando. Essas nossas regiões aqui de trás, a escápula, tá? Então todas essas regiões que têm tendência, a mais ossos, tem ossos, então o paciente que já está um pouquinho debilitado acaba aparecendo, acentuando um pouco mais essa região. Então, acaba que é onde mais se desenvolve as lesões por pressão. Então, é acontecido na pele, sobre os tecidos moles subjacentes, que a gente chama, porque na nossa pele, até chegar ao osso, a gente tem camadas, e essas camadas acabam sendo prejudicadas e aparecendo, desenvolvendo essas lesões. Então, ela pode estar relacionada também a alguns dispositivos médicos, pacientes que fazem usos de CPAPs, de BIPAPs, de sondas, então acaba ocasionando também lesão por pressão, tá bom? Então, tudo isso a gente precisa estar observando, seja você profissional da saúde, ou seja você familiar. Você precisa estar de olho realmente em todas essas questões para prevenir. Tá bom? Como é que ela ocorre? Ocorre realmente uma diminuição da capacidade funcional do nosso corpo, por isso que é tão comum nos nossos idosos. Não necessariamente uma pessoa de 30 anos que está acamada há muito tempo não vai desenvolver. Pode desenvolver sim. Porém, com o processo do envelhecimento, os idosos eles sofrem realmente um pouco mais, porque existem problemas circulatórios, existem problemas sensoriais que vão estar afetando realmente a pele do nosso idoso. E isso, vai afetar diretamente no fluxo sanguíneo daquela região, deficiência na oxigenação e hidratação. Então são coisas, todo o nosso corpo ele funciona e ele precisa funcionar de forma correta. Uma coisa leva a outra. E como é que isso vai ocorrer? A lesão por pressão, ela vai ocorrer por diversos motivos, e eu vou citar aqui a vocês alguns dos mais presentes. O primeiro fator é a pressão prolongada. O que é que acontece? O mais importante para desenvolver a pressão na pele é quando a gente está fazendo uma pressão, realmente, Tá fazendo uma força aqui sobre a pele, sobre aquela região. Então, vamos imaginar aqui um paciente, um idoso que está acamado por muito tempo. Então, ele tá aqui de barriguinha pra cima, certo? Nessa posição. E aqui é a cama, tá? Essa região aqui, vamos lembrar que é a nossa região do quadril. Então, o paciente tá aqui.
o dia todo. Isso passou dias a dias, né? Dias após dias, e o paciente não muda. Levanta, vai no banheiro, se anda, né? Em algum momento vira ali um pouquinho, mas fica ali a pressão, tá? Então essa região tem proeminência óssea, e isso vai ocorrer a oclusão realmente da passagem sanguínea. Não circula oxigênio nessa região, vai fazendo pressão e isso vai machucando a pele que já está fragilizada, tá bom? Então isso acontece como um ponto de pressão realmente. O sangue do nosso corpo, mais uma vez, ele precisa sair do coração, ele vai fazer todo o percurso. Se em algum momento do nosso corpo tem algo ali que está arrochando, prendendo, esse sangue não vai circular. Ele não vai chegar ali de forma eficiente, né? Não vai ter oxigenação dos tecidos. O tecido precisa de oxigênio, o tecido precisa de sangue, tá bom? Então isso é um dos motivos principais que mais acontecem as lesões por pressão. O segundo fator seria fricção. E o que seria essa fricção, Geilane? Seria justamente a fricção do paciente e do lençol. Quando o paciente está acamado, a gente precisa arrumar realmente a cama do paciente muito perfeitamente. Precisa alinhar o tecido para que ele não fique com dobras, para que esse tecido não venha machucar. Se eu tenho um tecido que ele está dobrado, por exemplo, um lençol que não está bem retinho e ele está dobrado, e na hora que ele pegar aqui em cima da pele do meu paciente, já vai ficar marcado. Então, meu paciente idoso que tem uma pele extremamente sensível, ali já vai acontecer uma lesão, tá? Então, essa fricção da pele com o lençol acaba ocasionando muitas lesões. O terceiro ponto seria o cisalhamento, muito parecido com a fricção, porque vai acontecer justamente esse movimento no mesmo lugar do paciente, da pele e do colchão, né? Do leito ali, da poltrona. E isso vai acontecendo, a fricção. E aí, se o paciente está com a pele um pouco mais úmida, também vai atrapalhar. A fricção, por exemplo, de uma fralda, paciente que usa fralda, que tem a fricção, vai fazendo a fralda estar um pouco mais úmida e ela vai machucando também, acaba ocasionando lesões. Então, a fricção e o cisalhamento, eles vão andar de mãos dadas, tá? O cisalhamento é justamente essa involuntário, né? Uma reação involuntária da pessoa que acaba se movendo na cadeira, se arrastando na poltrona ou na cama e vai ocasionando lesões, certo? Então, tudo isso a gente precisa estar observando muito, né? Ter cuidado, orientando a pessoa. Se o paciente é consciente, orientado, ele conversa, ele entende o que é que está acontecendo na vida dele, tá sempre lembrando, cuidado, não bate aqui, cuidado na hora de se mover, chama ajuda, né? Pede ajuda, não se mover sozinho. Então, todos esses detalhes a gente precisa realmente estar de olho. Na lesão por pressão, pessoal, vai existir alguns estágios. Hoje, nós classificamos a lesão por pressão por estágio. E eu vou conversar bem rapidinho para que vocês possam entender que estágios são esses e o momento de você acender o alerta de que está acontecendo alguma coisa e que eu preciso de um profissional de saúde. Primeiro, estágio 1. O estágio 1 da lesão por pressão é quando a pele do paciente, naquela região que está afetada, está mais vermelha. A gente chama de eritema. E vocês, né, vão sempre chamar, vão dizer que está vermelho, que está irritado. Então, a pele do paciente, quando ela fica ali sob pressão por muito tempo, a primeira coisa que vai acontecer é deixar aquela região um pouco mais vermelhinha. Então, essa pele vermelha, você já imagina que está uma pele mais sensibilizada e a qualquer momento ela pode romper. Então, a pele do paciente começou a ficar vermelha, acende o sinal de alerta, já procura alguém que te entenda. Estágio 2 é quando essa pelezinha que estava vermelha rompeu a primeira camada, que é a nossa epiderme, tá? Então, a primeira camada ela foi rompida e a gente já consegue ver, já está instalada uma lesão vermelhinha, tá bom? Então, saiu a primeira camada e a gente tem a segunda camada. Aí, a gente já precisa fazer curativo, já precisa cuidar, fazer todos os cuidados assim rápidos para que essa lesão ela não se expanda, tá, pessoal? É muito rápido pra gente desenvolver, tá certo?
da lesão estágio 2 para uma lesão bem maior. O estágio 3, a gente vai começar a perceber que tem uma perda mais parcial da pele já começa a perder mais estruturas, a gente já consegue ver uma lesão um pouco mais profunda, tá bom? Aquela lesão que a gente já percebe que as camadas da pele, elas estão sendo atingidas. Então a nossa pele, ela tem várias camadas, até chegar o osso, até chegar o músculo, vai passando por camadinhas e camadinhas. Então, no estágio 3, a gente já tem uma perda bem maior dessa pele. A gente já consegue, muitas vezes, perceber tecidos, os tecidos mais profundos, uma fasciazinha muscular, tá certo? E o estágio 4 é a perda total das estruturas da pele. A gente já vê ósseos, já normalmente já consegue ver tecidos de necrose, que são tecidos mortos, tá? Então, o grau, né, o estágio 3 e o estágio 4 são estágios realmente mais profundos, mais graves, digamos assim, porque é muito rápido para se desenvolver e o paciente vai ficando cada vez mais debilitado, especialmente em regiões sacrais, tá bom? Então, o paciente começa a tomar conta realmente aquela lesão naquela região do quadril ali do paciente, e a gente consegue ver estrutura óssea, tendão, músculos, e isso é muito difícil, uma cicatrização muito demorada e que vai precisar de muitas questões, né? De muito aporte nutricional, de um paciente que esteja hemodinamicamente estável. E quando eu falo isso, né, trazendo para um paciente que está acamado, às vezes que está entubado no hospital, são pacientes que está com deficiências muito maiores no corpo, tá? Então, são lesões dolorosas e de difícil cicatrização. Por isso, você que está assistindo esse vídeo, conhece alguém que está acamado, que está começando a desenvolver alguma lesão desse tipo, a pele começou a ficar vermelhinha, acende o alerta e procura já um profissional de saúde, procura alguém que vai te ajudar a identificar os riscos e a prevenir algo muito maior, tá bom? E aí, quais são? A gente já conversou, né, sobre o que sobre os estágios, sobre o que ocasiona, mas o que é que vai dar um boom, o que é que vai estar acelerando uma pessoa a desenvolver. E seria justamente comorbidades, né, instaladas, paciente que está internado por conta de um câncer, por exemplo, então está muito fraquinho, muito debilitado, está faltando aporte de nutrientes, é um risco. Paciente que sofreu fraturas, por exemplo, fraturas nos membros inferiores, nas pernas, está restrito também ali uma cadeira de rodas, não está podendo andar. Muito comum aos idosos que caem e fazem fratura do fêmur, muito comum também. Então, o paciente idoso que sofre fratura de fêmur, ele provavelmente vai passar por muito tempo acamado e muitas vezes nem consegue voltar a andar, até fazer cirurgia, após o processo de cirurgia. Então, esse paciente ele vai ter um risco bem mais elevado de desenvolver uma lesão por pressão, tá bom? Paciente diabético, pacientes que sofrem de AVC, tudo isso vai estar influenciando, certo? As doenças cardiovasculares também, né? Quem sofre infartos, AVCs, quem fazem cirurgias cardíacas, que fazem aquelas cirurgias de safena, acaba ficando um pouco também mais restrito. Então, quando a gente está com qualquer problema de saúde que venha estar prejudicando, né, o nosso estado físico, o nosso estado mental, então a gente vai estar sujeito a desenvolver qualquer dessas lesões, certo? E aí vamos conversar um pouquinho sobre a questão da prevenção. O que é que eu posso fazer na minha casa para ajudar o meu idoso, o meu familiar que está acamado? O que é que eu vou estar fazendo? O primeiro de tudo que a gente precisa identificar é as condições físicas realmente, né? Se está acamado, por que está acamado? O paciente que está com a fratura, por exemplo, pacientes que estão mais magrinhos, está faltando aporte nutricional. Então vamos conversar com o nutricionista para tentar organizar essa dieta desse paciente, porque os pacientes mais magrinhos, mais caquéticos, a exposição óssea está maior e vai desenvolver lesão.
Isso não significa que o paciente obeso, por exemplo, ele não vai desenvolver lesão por pressão, porque é obeso. Não, também corre o mesmo risco. E aí a gente vai colocar um asterisco, né? Porque justamente o paciente obeso, ele tá um pouco mais pesado, então essa pressão vai ser ainda maior sobre o colchão. Esse paciente vai ter mais pressão na região óssea, tá bom? Então desenvolve também da mesma forma. Então são as duas vertentes, tá? E aí muita gente pergunta assim: "Ah, será que tem algum remédio para prevenir lesão por pressão? O que será que eu devo fazer para estar aliviando?" Quando a gente já consegue identificar todas as questões desse paciente que está doente, que tem alguma comorbidade, a gente vai realmente trazer para você coisas que são práticas, que são feitas no dia a dia e que vão considerar assim 100%, na maioria das vezes, só com essas prevenções a gente consegue evitar que o paciente desenvolva lesão por pressão. Uma das principais coisas, que foi o primeiro fato que a gente falou, foi a pressão. Eu preciso aliviar essa pressão do meu paciente sobre o colchão, sobre a cadeira, sobre a poltrona. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou aliviar essa pressão usando colchões casca de ovo. Certeza que vocês já ouviram falar, porque o colchão ele vai ser maleável, ele vai distribuir a pressão, tá bom? Hoje em dia existe também alguns colchões chamados colchões pneumáticos, que eles vêm com uma espécie de bombinha, sabe? Que ele já faz automaticamente essa pressão. Então o paciente que está deitado e o colchão vai estar lá fazendo essa pressão e aliviando a pressão. Isso também inclui, não adianta você ter um colchão pneumático e não fazer mudança de decúbito. E o que seria mudança de decúbito? Seria mudança de posição. Esse paciente que está acamado, que está mais restrito, ele precisa de, no mínimo, mudar de posição a cada 2 horas, tá? Não é deixar a noite toda dormindo na mesma posição. Não é deixar o dia todo ou na mesma poltrona o dia todo. Esse paciente ele precisa fazer mudança de decúbito. E o que seria isso? De 1 hora eu tô deitado do lado direito, daqui a 2 horas eu tô deitado do lado esquerdo, depois eu vou ficar de barriguinha para cima, e isso sempre aliviando essas pressões com apoios de colchões, sabe? De coxins, na verdade, que a gente chama, que é aqueles rolinhos. Sabe, bebê, que a gente coloca uns rolinhos no berço, né? Para evitar que ele bata a cabeça. A gente vai fazer a mesma coisa com o paciente que tá acamado. Então, se ele virou de lado, ó, pega aqueles rolinhos e coloca aqui na lateral para que ele possa apoiar, não possa ficar fazendo pressão e nem possa voltar, né? Paciente que não tem muito movimento, você acaba deixando ele numa posição e às vezes ele acaba pendendo um pouquinho. Então, esses travesseiros com a pressão, né, que tem cantos que até fazem exclusivos para isso. Existem algumas almofadas específicas para que o paciente que está na cadeira de roda, ele possa sentar sobre essa almofada, porque também vai estar aliviando. Como foi feito, desenvolvido para isso, vai estar favorecendo a distribuição da pressão, tá bom? Então, a mudança de decúbito, ela é, assim, fundamental. Mesmo que você compre colchão, faça tudo, mas você precisa fazer essa mudança de decúbito. E é a cada 2 horas no mínimo, mas se o seu paciente ele já está com lesões, ele está muito emagrecido, o risco dele desenvolver uma lesão é maior, então faz a cada 1 hora, tá bom? É muito comum, o pessoal faz muito a questão do calcânio, como eu falei para vocês, dos calcanhares, que o calcanhar fica aqui, ó, na cama, certo? E aí isso não é correto. Muitas vezes o pessoal bota uma almofada e bota aqui o pé em cima, não é, tá? Então, se o paciente tá deitado de bumbum para baixo, né, de barriga para cima, eu vou colocar aqui, ó. Aqui é o pé, tá? E aqui é o calcanhar do meu paciente. Eu vou estar colocando esse rolinho aqui embaixo, aqui, ó, no tornozelo. Porque aí o pé, ele vai ficar o quê? Elevado, longe de qualquer tipo de pressão. Então, é muito comum a gente chegar, o paciente tá assim, ó, tá? Então, isso é uma medida de prevenir também lesão por pressão no calcanhar, tá bom? Então, a gente já falou do colchão, falamos da mudança de decúbito, falamos dos apoios de almofadas,
os rolinhos, certo? Uma coisa que também vai ajudar a prevenir é o chamado de creme barreira, tá? Creme barreira é um creme que foi desenvolvido para prevenir lesão por pressão. Sabe um hidratante? É muito comum, você aí que está assistindo esse vídeo, certeza que você já usou no seu familiar, por exemplo, um hidratante ou o famoso óleo de girassol para hidratar a pele. Vai hidratar? Pode até hidratar, mas não vai prevenir lesão. Hoje o nosso protocolo ouro realmente para prevenção, além de tudo que eu já citei, é usar o creme barreira. Vamos falar bem popular, é uma versão de um hidratante melhorada que vai promover uma hidratação intensa e uma barreira. É tanto que quando a gente passa, ele forma uma fina camada sobre a pele, que isso seria a barreira. Então, vai estar ajudando, vai estar auxiliando essas lesões. E aí você pode passar em todo o corpo do seu paciente, em todo o corpo do seu idoso que está em casa, tá? É vendida em farmácias hospitalares, você pode comprar sem receita. É algo que a população tem que conhecer para que possa usar sempre no seu idoso. Trocar o óleo de girassol pelo creme barreira, certo? Então, esse creme barreira não é para estar passando na pele que está machucada, que está lesionada, e sim na pele íntegra, na pele inteirinha, para estar prevenindo futuras lesões, certo? Então, o que mais que vai estar ajudando a prevenir lesões? Manter a pele seca, manter a pele hidratada, como eu já falei do creme barreira, a pele úmida, né? Paciente que usa fralda, acaba acontecendo muitas dermatites, muitas lesões na região de fralda porque fica muito tempo úmida. Então, secar entre os dedos, paciente tomou banho, deixar ele bem sequinho e depois passar o creme barreira, por exemplo, para manter a pele hidratada e promover essa barreira cutânea para estar prevenindo. A questão nutricional, como eu já falei, vou reforçar, muito importante, andam de mãos dadas com todos esses cuidados. O paciente precisa fazer um bom aporte, ter um bom aporte nutricional. E quando eu falo isso, não é obrigado ter dietas restritas demais, nem dietas que o paciente não possa comer, mas que seja, né, por isso procurar um profissional nutricionista para ele orientar, ver as condições clínicas do paciente e tá fazendo uma dieta focada, né, com mais proteínas, para poder ficar mais forte, para fortificar a pele, coisas que vão dar vitaminas, que vão promover a hidratação na pele. Muito importante também, pessoal, algumas almofadas de forma de anel que isso não vai ajudar, tá? Já foi utilizado por muito tempo, em formas de anéis, né? Que ela tem uma rodinha assim. E isso não ajuda a pressão, pelo contrário, isso prejudica também. As almofadas que são utilizadas, elas são completinhas e vão ter esses componentes que foram desenvolvidos para isso, para a pressão, para amenizar a pressão. Lembrando que você deve sempre procurar pessoas que vão te orientar, que vão te nortear a cuidar do seu paciente em casa. As pessoas acabam, às vezes, negligenciando esse cuidado, mas precisa sim de uma pessoa para estar orientando o familiar, porque muitas vezes você não estudou na área da saúde, né? Você não conhece todas essas questões, então eu espero que esse vídeo tenha clareado, tenha feito você entender um pouquinho como funciona, por que acontece a lesão por pressão e principalmente que tenha despertado a todos esses fatores que ocasionam lesão por pressão e que venham estar ajudando, né, a prevenir realmente. Então, paciente acamado, seja ele idoso, seja ele jovem, que esteja acamado, seja paraplégico, por exemplo, que tenha alguma limitação física que está te restringindo ali a cama, a cadeira, a poltrona, procura observar essas questões, tá? Procura minimizar essas questões, diminuir esses fatores e procure alguém para te orientar. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Deixa a tua dúvida aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, nos acompanhe nas redes sociais, curte, compartilha esse vídeo, tá bom? Para pessoas, para famílias que tenham idosos em casa. Eu tenho certeza que foi muita dica legal e que vai ajudar alguém a estar prevenindo, a estar observando os sinais de alerta, certo? Acompanhe aqui no link na descrição,
tem o nosso linkzinho do Instagram para você também acompanhar o nosso serviço e compartilha para o mundo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Obrigada e até a próxima!